Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como falei na aula passada, vamos começar a abordar um tema que, infelizmente, está muito presente na sociedade atual, que é o preconceito. Existem diversos tipos de preconceito, mas hoje iremos tratar do que provavelmente é o mais antigo e duradouro de todos, a misoginia. Como sempre, precisamos começar a entender o significado dessa palavra, misoginia. Essa palavra vem dos termos gregos misio, que significa ódio, e gine, que significa mulheres. Portanto, o termo misoginia exprime sentimentos de aversão, repulsa ou desprezo pelas mulheres e valores femininos. Então, misoginia é o mesmo que machismo e o sexismo? Mais ou menos. Como já vimos, a misoginia é um sentimento de aversão ou repulsa a tudo que é feminino. Já o machismo ocorre quando esses sentimentos são colocados em prática, através de comportamentos agressivos e depreciativos em relação às mulheres. Ele visa manter as desigualdades entre os gêneros, colocando os homens em posição de superioridade em relação às mulheres. Vale lembrar que mulheres também podem ser machistas. Já o sexismo é o conjunto de atitudes discriminatórias e de objetificação sexual da mulher, que buscam estabelecer o papel social que cada gênero deve exercer na sociedade. Para isso, são utilizados estereótipos de como falar, agir, pensar e vestir. Alguns exemplos são bem comuns, como meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ou meninos brincam de bola e meninas brincam de casinha, entre outros. E essa diferenciação de gêneros nos acompanha desde a antiguidade. Já na Bíblia, o homem é colocado como superior à mulher. Quando o primeiro livro do Velho Testamento, o Gênesis, diz que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, e que a mulher foi tirada a partir da costela de Adão. Além disso, Eva, a primeira mulher, aparece como responsável por levar Adão ao pecado, quando o convence a comer a maçã. Porém, temos que lembrar que a Bíblia foi escrita por homens e para a sociedade de uma época, que era patriarcal e machista. E esses homens queriam preservar os valores da sociedade em que eles viviam. Se fizermos uma breve análise da história da civilização ocidental, observamos que as nossas bases sociais, políticas e econômicas foram estabelecidas na Grécia Antiga. E na sociedade grega, a mulher era delegada a um papel secundário. A sociedade grega era baseada num sistema familiar onde a máxima autoridade era concedida ao pater, patriarca da família, que ao falecer tinha seus poderes políticos, sociais, religiosos e econômicos transmitidos ao filho mais velho. Até um dos seus mais célebres pensadores gregos, Aristóteles, definia as mulheres como homens imperfeitos. E a lista dos pensadores misóginos não termina. Hobbes, Descartes, Rousseau, Hegel, Nietzsche e Freud também foram alguns dos pensadores que colaboraram de alguma forma para sustentar a ideia da inferioridade feminina e alimentar a repulsa pelas mulheres. E como esse pensamento afeta todos nós, homens e mulheres? O estímulo a esses comportamentos estereotipados acaba por exigir dos homens mostras de virilidade e das mulheres a posição de subserviência. Isso quer dizer que as mulheres acabam por se colocar numa posição de inferioridade e de servir aos homens. E quando esses comportamentos não são seguidos, surge a violência, que acontece numa escala ascendente de gravidade. Ela pode começar com piadas depreciativas, assédios, abusos
estupros e culmina com o feminicídio. Os primeiros registros do termo feminicide em inglês surgiram no século XIX, mas foi durante as lutas femininas da década de 70 que o termo ganhou maior circulação, quando foi usado pela autora feminista Diana E. H. Russell. O termo feminicídio aparece no nosso Código Penal em 2015, como uma das formas de homicídio qualificado. Porém, não é qualquer mulher que morre assassinada que é vítima de feminicídio. Esse termo se aplica quando a morte se dá por razões da condição feminina, ou seja, quando a mulher é morta somente pelo fato de ser mulher. É um crime normalmente cometido por homens, mas também pode ser praticado por mulheres. O pensamento misógino tem graves consequências para a sociedade, já que leva a uma banalização da violência contra a mulher, em todos os aspectos da sua vida, social, psicológico, econômico e político. E muitos de nós, tanto homens quanto mulheres, muitas vezes reproduzimos atos e expressões machistas, quase de forma inconsciente. Outras vezes também a mulher adota uma posição de passividade diante das agressões e das injustiças, não porque concorde, mas como uma forma de defesa e de sobrevivência. Em seguida, assistam a um vídeo curto que trata desse problema. Qual o seu nome? Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que nem meu pai. O jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Ela sai do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Laço. O rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por que não? Porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Onde você fica batendo mulher? Não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Essa campanha foi muito feliz em demonstrar que nós não nascemos misóginos, nem machistas e nem sexistas. É um comportamento aprendido e que pode e deve ser mudado. Com o intuito de enfrentar a violência de gênero, a legislação brasileira incluiu no Código Penal leis de proteção à mulher. Vamos conhecê-las. Em 1982, criação do Conselho Estadual da Condição Feminina, em São Paulo. Em 85, a primeira Delegacia Especializada da Mulher. Em 2006, a Lei Maria da Penha, que aumentou o rigor nas punições em crimes contra a mulher. Em 2009, é alterado o Código Penal para crimes contra a dignidade sexual, o que unificou o estupro e o atentado violento ao pudor com a aplicação de uma única pena. Em 2015, é instaurada a Lei do Feminicídio. E em 2018, é sancionada a lei que trata dos crimes de importunação sexual, assim como tornou crime a divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo, pornografia, sem o consentimento da outra parte envolvida. Ainda que essas leis sejam avanços importantes para a causa das mulheres,
É importante também um trabalho de desconstrução do papel social feminino na sociedade. É necessário a aplicação de programas socioeducativos para mudar a mentalidade das pessoas. Assim, a hierarquia entre os gêneros não será mais aceita como algo natural na nossa sociedade. Enquanto os homens continuarem a pensar nas mulheres como suas propriedades ou cidadãs de segunda classe, submissas à sua vontade, não conseguiremos caminhar em direção a uma sociedade mais igualitária. E é justamente a luta por mais direitos e pela mudança da mentalidade da sociedade que os movimentos feministas vêm atuando desde o final do século XIX e passou por 3 importantes movimentos ao longo da sua história. O primeiro foi marcado pelas reivindicações por direitos democráticos, incluindo o direito ao voto, divórcio, educação e trabalho. Nesta luta, destacam-se o movimento sufragista, que eram as mulheres que lutavam pelo voto feminino, iniciado na Inglaterra em 1867 e reforçado em 1869 nos Estados Unidos. Já no Brasil, esse movimento ganhou força no início do século XX. Na década de 60, o segundo momento foi marcado pela liberação sexual e a luta contra os estereótipos femininos e a ditadura da beleza. A luta sindical dos anos 70 marcou o início do terceiro momento. No Brasil, emergiram organizações que passaram a incluir na pauta a construção de creches para os filhos das trabalhadoras, igualdade salarial, entre outros direitos, assim como as discussões sobre igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. As lutas femininas estendem-se até os dias de hoje e dividem-se em ramificações que lutam por direitos específicos para os diferentes grupos, como o feminismo negro e o feminismo islâmico. Muitas vezes também se associam às lutas da comunidade LGBT, em busca de uma sociedade mais igualitária. Segundo Juliana Faria, jornalista e criadora do site Think Olga, uma mulher empoderada é uma mulher bem informada. Ela sabe dos seus direitos, entende o que é opressão e busca soluções para isso. Dessa forma, as mulheres que defendem o movimento feminista buscam a disseminação de ideias empoderadoras por todas as camadas da sociedade. Elas buscam aceitar as individualidades de cada mulher e estabelecer a união entre as diferentes correntes do movimento, para seguir promovendo uma transformação real e profunda na sociedade. Bem, pessoal, acabamos a nossa aula por hoje. Aula que vem, continuaremos a falar sobre o tema preconceito, tratando da questão da homofobia e da transfobia, ok? Espero vocês. Até lá!